Olá, amigos do canal É Tempo de Oração. Vamos a mais uma curiosidade agora do livro de Tiago, Epístola de Tiago. Eu vou já ganhando tempo porque essas curiosidades aqui, essa parte aqui, as epístolas gerais que vamos falar, você deve entender essa pontuação aqui das epístolas gerais, a autoria, que também é uma discussão muito grande na autoria, na data. Nós vamos ver na canocidade, quando lembrar de canocidade são os livros inspirados, é a regra, né? É a vara, né? A regra, é a régua dos livros canônicos e o conteúdo. Então nós vamos dividir pontuando essa curiosidade do livro de Tiago, que é outro livro que você deveria muito ler. Você que nunca leu. E outra coisa, é o bom de você ficar assistindo e acompanhando e anotando, fazendo suas anotações no que diz respeito a essas curiosidades, é que quando você lê o livro, você já lê com outra visão. Eu vou explicar aqui sobre essa epístola de Tiago, tanto para você que já leu, como para você que ainda não leu o livro de Tiago. Então, você vai me dizer depois, tá bom? Aliás, você vai me escrever, quem já leu aí, escreve aí, quem já leu o livro de Tiago, escreve aí. Enquanto você está ouvindo aqui, assistindo, participando aqui, já dá um joinha, e lá você escreve assim, eu já li o livro de Tiago, ou então eu nunca li o livro de Tiago. Escreve aí no comentário, por favor, que a gente fica interagindo e participando, tá? E aí você vai ver que quando você ler novamente, o livro de Tiago são quantos capítulos? 5 capítulos? Você deveria ler novamente, quem já leu. 5 capítulos, pessoal. E você já vai ter outro olhar, outro entendimento depois dessa curiosidade. Por isso que antes de você ler uma epístola dessa aí, lê antes a curiosidade sobre a carta, que é sobre a carta, como quem escreveu, quando, quem, como, a ocasião, todas essas coisas, tá bom? Quem não é inscrito no canal, se inscreva aí, vamos estudar a palavra de Deus. Vamos lá. Então diz assim, as epístolas gerais, Tiago capítulo 1, né? No Tiago capítulo 1 e 2, no Tiago, e 1º e 2º Pedro. Então, quais são essas? Eu vou fazer uma pergunta para ficar bem mais didático. Quais são as epístolas gerais dentro dessa curiosidade? As epístolas gerais são o livro de Tiago, 1º e 2º Pedro, 1º e 2º João e Judas eram denominadas epístolas gerais. Quando você ouvir falar de epístolas gerais, então está se tratando de 1º e 2º Pedro, de Tiago, 1º e 2º João e de Judas, a epístola de Judas, certo? Gerais significando assim universais, para todo mundo, né? Aí pela igreja primitiva, porque suas saudações são dirigidas a uma única localidade, à exceção de 2º e 3º João. Tiago, por exemplo, é dirigido às 12 tribos que se encontravam na dispensação. Mais uma vez eu estou falando que eu vou fazer um vídeo ainda, e se preparem com essa sobre a dispensação. Sobre as 12 tribos que se encontram na dispensação. Até porque essa palavra dispensação, ela é uma palavra assim de estudo e está dentro da linha do pensamento dos dispensacionalistas, certo? Os dispensacionalistas são assim, tipo o pessoal da linhagem das Assembleias de Deus ou das igrejas pentecostais, de que elas ficam assim falando sobre cada dispensação. A primeira dispensação do livro de Gênesis, do tempo de Adão até Noé, a segunda dispensação de Noé até Abraão, a terceira dispensação, e assim vão, são 7 dispensações. Uns falam 9, outros falam 7, mas outro dia eu trago com mais precisão sobre essa coisa aí da dispensação, para vocês terem uma noção, que às vezes você fica igual eu ficava, dispensacionalista, de onde vem?
Qual é a etimologia de dispensação? Qual a origem, essas coisas? Eu sou muito curioso e por isso eu trago essas curiosidades para você, para também, quem também é curioso. Tem gente que começa a ouvir assim, não entende nada, não quer botar o cérebro para trabalhar, aí termina pulando e termina também não adquirindo entendimento. Até adquire conhecimento, mas não adquire entendimento. E para a gente adquirir entendimento, tem que adquirir conhecimento. E para a gente saber, tem que ter entendimento, senão não tem sabedoria, tá? Muito bem, a sabedoria vem depois do entendimento. Então, o que acontece? A nós hoje, você dizer assim, nós estamos em que dispensação, pastor? No ponto de vista desse pessoal, hoje em dia, qual é a dispensação que nós estamos? Hoje seria a dispensação da graça, né? No dispensacionalismo, nesse pensamento dispensacionalista, nós estamos na dispensação da graça. Tem sentido, né? Que estamos em Cristo Jesus. A gente tem que ter cuidado com as divergências pentecostais, não pentecostais, neopentecostais. Tudo isso aí é bom você saber dessas coisas, tá bom? Para não ficar perdido no espaço, no tempo. Vamos lá. Aí diz bem assim. Muito bem. Vamos sobre a autoria agora, que aí a gente falou sobre a dispensação, uma designação para os crentes em toda parte, provavelmente todos os judeus cristãos naquela época remota. A autoria, vamos falar, a autoria também é um pouquinho grande aqui. A autoria dos 4 indivíduos identificados como Tiago, 4 indivíduos identificados como Tiago, são 4, no Novo Testamento. Somente 2 têm sido proposto como o autor dessa carta. Tiago, filho de Zebedeu, então pensa no Tiago, filho de Zebedeu, que é irmão de João, e o Tiago, meio-irmão de Jesus. E o Tiago, irmão de Jesus, vamos pensando nisso. É provável que tenha sido um desses dois, mas tudo indica que foi irmão de Jesus. É pouco provável que Tiago, filho de Zebedeu, tenha sido o autor, visto ter sido martirizado em 44. E a carta foi escrita em 45 a 50, entre 45 e 50 depois de Cristo. Então, isso aqui já é uma tese que mata, que elimina esse pensamento de que tenha sido Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João, porque a carta foi escrita em 45. E Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João, foi martirizado em 44. Então, já descarta. Então, provavelmente tenha sido o irmão de Jesus, né? Muito bem, eu acho que eu vou pular aqui, pessoal, por causa do tempo, tá? Pular aqui, aí a gente vai para as datas, porque tem muita coisa, né? A data, alguns negando a autoria de Tiago, devido ao excelente grego do texto, colocam a composição desta carta no final do primeiro século. Os galileus, todavia, conheciam o grego e usavam-no corretamente. Junto com o aramaico e o hebraico. Então é bom dizer para você de que esse grego nessa época aqui é como o inglês nos dias de hoje. Israel e os sírios e muitos ali em volta, quem é da descendência de Abraão, quando não fala aramaico, fala hebraico. Então as línguas deles ali. Só que vem o hebraico, esse hebraico, que é o tipo inglês, que é mais uma língua universal que todo mundo falava. E é como no inglês de hoje, para uma pessoa falar fluentemente. O inglês é porque ela estudou, ela é muito inteligente, uma pessoa que se dedicou a isso. E aqui está mostrando de que o hebraico era muito fluente, certo? Além disso, a ausência de menções do Concílio de Jerusalém. A ausência de menções do Concílio de Jerusalém, no ano 49, quer dizer, teve no ano de 49 um Concílio de Jerusalém, que isso aí não fala na história. A história fala a partir do Concílio de Constantino, 325 depois de Cristo, já no terceiro século, né? No quarto século, 325, quarto século. Então, é aí aonde aqui o concílio foi no ano 49 e a carta foi escrita no ano 45. Então, se foi esse Tiago, se foi nessa data, mais ou menos, por que não citaram o concílio dos apóstolos? Esse concílio aqui, o que é esse concílio, pastor?
Esse concílio aqui foi quando se reuniram Paulo, Pedro, João e todos os apóstolos se reúnem em Jerusalém nesse ano aqui 49 para discutir sobre ressurreição, para discutir sobre o trinitarianismo, para discutir uns assuntos que estavam havendo muita confusão, nessa época por causa do gnosticismo. O gnosticismo são os gnósticos que vinham trazendo, dizendo que não existia ressurreição, dizendo de que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, isso não faz parte do monodeus, né? Um único Deus, seriam 3 deuses, seria idolatria, seria politeísmo e não um único Deus. Então, houve muita essa divergência, essa discussão, ao ponto dos apóstolos se reunirem, que foi uma das vezes que Paulo esteve também presente nessa reunião dos apóstolos, e tiraram a conclusão, e aí a igreja ficou baseada também nesse concílio, entendeu? Todos os ensinamentos foi a partir dos apóstolos, nesse concílio. O uso da palavra sinagoga, assembleia, foi essa assembleia que teve essa reunião entre eles. Eu vou pulando aqui, pessoal, a canonicidade, por causa do tempo, ao tempo. Mas não vou me preocupar muito também com o tempo, não. Quem está estudando não vai se preocupar com isso também, né? A canonicidade. Questionou-se a condição canonicidade desta carta, até que a igreja percebeu que seu autor fora, com toda probabilidade, o meio-irmão de Jesus. Martim Lutero não questionou a genuidade da carta, né, de Tiago, que foi o irmão de Jesus que escreveu. E sim a sua utilidade. Para Martim Lutero não se importou com quem era. O que importa é a utilidade. Às vezes essa preocupação, quem escreveu, não importa quem escreveu, o que vale é o conteúdo. Às vezes a pessoa só quer o pastor fulano, eu só gosto de ouvir o pastor Beltrano. Só isso. O conteúdo, gente, vai para o conteúdo. Se preocupa com a casca. Você não bebe o copo, você bebe a água. Você não bebe a garrafa, você bebe o líquido que está na garrafa. Você não bebe a caixinha de leite, você bebe o leite na garrafa. Então vai para o conteúdo, para de ficar com esses princípios religiosos, sabe? O conteúdo, vamos para o conteúdo da carta, que é: o livro se preocupa com os aspectos práticos da conduta cristã e apresenta o modo pela qual a fé opera na vida cotidiana, a importância da fé, né? O propósito de Tiago foi oferecer instrução ética e concreta. Esse conteúdo é legal, gente, comparado a Paulo. Tiago demonstra muito pouco interesse em teologia formal. Isso é muito bom também. A gente vê um montão de gente com teologia formal. É importante, nós estamos fazendo aqui teologia, estudando. Mas essa formalidade e essa, sabe, que defende a sua categoria preterista, dispensacionalista, pré-tribulacionista, pós-tribulacionista. Amei essa carta de Tiago, justamente porque Tiago, ele defende o estudo, o saber, mas uma fé, viver pela fé, e não essa teologia formal. Embora a carta não esteja isenta de declarações teológicas, claro. Muitos assuntos são tratados no livro, dando-se-lhe a forma de uma série de máxima disposta em formato de carta. Embora haja pouca estrutura formal no livro, suas muitas instruções explicam como ser praticante da palavra, né? É isso mesmo. Nos 108 versículos da carta de Tiago, há referência ou alusões aos 22 livros do Antigo Testamento, ou pelo menos 15 alusões a ensino direto de Cristo, contido no Sermão do Monte. Entre os assuntos principais nela tratado estão fé e obras, o uso da língua e a oração pelos enfermos. Isso aqui é demais, gente. Desculpa estar passando aí, tá? O vídeo vai ficar uns 16, 17 minutos, mas eu não podia deixar de passar isso aqui, gente. E outra coisa, ó, se você é curioso, se você realmente quer mais ainda saber, ouve novamente, vai ouvindo, leva para o caderno.
Leva para o caderno para você ter suas anotações, porque aí você tira daqui e coloca aqui, ó, praticando na escrita. Tá bom? Leia agora essa carta de Tiago, essa epístola de Tiago, para você ver a diferença. Leia, procura ler. Você vai ver a diferença, como você vai ler com... Mas você deve entender aqui essa curiosidade, porque essas curiosidades que eu estou trazendo são pontuações. Estamos pontuando só. Agora, quem quer estudar e vai pegando pontuando, é um rascunho apenas. Vamos orar? Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço que o Senhor abençoe essas pessoas que estão estudando comigo essas curiosidades sobre a Bíblia Sagrada, como a Bíblia chegou até nós, sobre os profetas, sobre as profecias, sobre a lei, sobre as escrituras, sobre o Apocalipse, sobre o entendimento. Pai, tudo isso aqui dentro desse canal, junto com a oração, que não adianta a gente ficar aqui só orando, se a gente não tiver o conhecimento, o entendimento e a sabedoria. Ah, meu Deus, em nome de Jesus, dai-nos mais ainda vontade de aprender, sede de conhecer o Senhor, sede de saber mais, de se aproximar, porque quando a gente sabe, a gente se aproxima. Quando a gente tem o temor do Senhor, a gente se aproxima. Quando a gente tem o temor do Senhor, a gente tem a habilidade, a capacidade, meu Pai. Então abençoe todos os amigos que estão dentro desse canal É Tempo de Oração, porque nós estamos no final dos tempos e nesse final dos tempos o Senhor está separando a igreja, preparada a igreja que tem conhecimento, as noivas prudentes que têm conhecimento, que têm entendimento e que têm sabedoria, que têm o temor e que têm o Espírito do Senhor. Aleluia. Meu Deus, eu entrego nas tuas mãos essas pessoas que estão inscritas nesse canal. Eu entrego nas tuas mãos a família de cada um. Abençoa esse dia de hoje, que seja repleto de bênção na nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos digam amém. Graças a Deus. O vídeo ficou aí uns 17 minutos quase, né? Chegou a 17. Mas vamos em frente. Deus é com você. Tchau.